Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 1. Dias mais calmos. Muito antes disso, muito antes do dia da ruína se desenrolar, Milan, nascida da magia, partia para espionar Rimuru e sua cidade mais uma vez. Seu mestre, o Lorde Demônio Clayman, havia dado o comando logo depois que ela terminou a entrega de um certo item mágico. Investigue esses misteriosos nascidos na magia, disse ele. Encontre todas as fraquezas que possamos explorar e encontre algumas informações que possamos utilizar na mesa de negociações. O relatório que Milan deu a ele vários meses atrás havia sido bastante extenso. Cobria a cidade monstruosa pela qual Clayman estava curioso, seu nível de progresso cultural e o fato de Milin aparentemente ter se tornado amiga dos enigmáticos nascidos na magia que os lideravam. O dito nascido na magia era um slime, assim como a figura mascarada que Clayman vira em relatórios anteriores. Mais importante do que isso, porém, era como as dríades, superintendentes de assuntos da Floresta de Jura, haviam reconhecido esse slime como o chefe de uma aliança entre eles. Eles agora eram uma espécie de terceiro poder no mundo, nem humano nem Lorde Demônio, e isso os tornava difíceis de tocar. Clayman não escondeu seu espanto com as notícias do novo amigo de Milin. O fato de que esse slime fraco era a verdadeira identidade por trás daquele nascido da magia mascarado era surpreendente por si só, mas o comportamento de Milin era insondável. Impensável. Além dos reinos da imaginação. O pensamento de um Lorde Demônio fazendo amizade com alguma criatura aleatória nascida nas ruas era o ápice da imprudência. Não fez nada além de confundi-lo. Milan não se importava com isso. Ela era uma pessoa comum e, há muito tempo, concluiu que simplesmente não havia como compreender os pensamentos de um Lorde Demônio. Havia algumas coisas, muitas coisas sobre o comportamento daquele Lorde Demônio que lhe deram uma pausa, para ser honesto. Mas não era o trabalho dela descobrir o que os fazia funcionar. Então, ela apenas relatou tudo o que viu a Clayman e deu a ele a verdade inalterada. Ele a recompensou com um sorriso largo. Entendo, disse ele. Isso pode ser útil. Uma história muito fascinante, de fato. Foi um alívio ouvir isso. Milan estava feliz que seu mestre estava satisfeito, mas, acima disso, ela o havia dado seu as na manga, uma bola de cristal, o item mágico mais importante que havia. As informações contidas documentam toda a batalha entre Charybdis e esse misterioso nascido na magia, bem como uma amostra rápida dos pontos fortes de Milin. Era um bem inestimável, que exaltava Clayman. Mas nem isso foi suficiente para fazer de Milan uma mulher livre. Ela precisava ter um desempenho ainda melhor, caso contrário Clayman continuaria insatisfeito. Ela pode não ter sido tão útil para ele, mas sabia muito bem que Clayman não era o tipo de homem que deixava um nascido da magia de nível superior passar desmarcado. Mas ainda era uma grande conquista. Uma que lhe valeu uma confiança decente. E receber uma missão solo também era perfeitamente adequada para Milan. Se ela queria escapar de Clayman, qualquer chance de se afastar de seus olhos curiosos era perfeita. E com a autoridade do Lorde Demônio ao seu lado, ela tinha a capacidade de fazer o que queria sem verificar com ele. De volta à cidade monstro, Milan continuou sua vigilância. Durante a estada do Lorde Demônio Milin, ela não havia conversado uma vez com Clayman. Ela não havia usado nenhuma mágica na região. De fato, ela se esgueirou para a cidade enquanto prendia a respiração e restringia sua aura o máximo possível. Pelo mesmo motivo, Clayman não a contatou. Milan não poderia ter pedido muito mais. Milin estava ciente de sua presença agora. É verdade que ela tinha que ter mais cuidado do que nunca. Percebendo que já podia ser inútil, ela fez todos os esforços para ficar alerta durante seus deveres. Talvez graças a isso, ninguém mais a tenha notado. Depois de um tempo, Milin deixou a cidade monstro. O que ela poderia estar fazendo agora e onde?
Isso foi além das ordens de Milan para observar o nascido na magia e seu povo. Não havia necessidade de se preocupar com isso. Agora Milan imaginou que poderia descansar um pouco, tanto quanto seu contínuo alerta a fez hesitar. Ela continuou observando em silêncio, e, para conseguir isso, decidiu tirar proveito de um grupo de humanos que agora eram visitantes regulares da cidade. Fazia vários meses que Milan havia apresentado seu relatório ao Lorde Demônio Clayman. Ela esteve ativa o tempo todo, mas Clayman nunca contatou. Ela deu um relatório quando Milan deixou a cidade, mas sua única resposta foi continuar com sua missão. Ela percebeu que o interesse dele estava diminuindo e decidiu que alguma ação impetuosa era necessária. Ela estava aqui para reunir informações, então pensou em maneiras de poder entrar na cidade. Foi esse grupo de humanos que chamou sua atenção primeiro. Devagar, com cuidado, Milan reuniu suas informações. Disseram a ela que era um grupo armado que se envolvia em negócios dentro da cidade monstro, um grupo que Rimuru, aquele misterioso nascido na magia, estava tentando sustentar como defensores da humanidade. Se infiltrar neste grupo seria a abordagem perfeita, ela pensou. Deixou-a entrar na cidade livremente com o álibi perfeito. Então ela montou um plano de ação. Como um ex-humano, fingir não ser mágico era uma brincadeira de criança para ela. No momento, ela estava em dívida com Clayman por tudo, mas se isso significava sua liberdade, ela estava pronta para fazer praticamente qualquer coisa. Se algo pudesse ser explorado, exploraria até o inferno por isso, essa era sua maneira de pensar. Uma abordagem que provavelmente obteve de Clayman, por mais repugnante que fosse para admitir. Em pouco tempo, ela partiu para o reino de Farmos, o destino declarado da parte humana. Disse ela com um suspiro, cidades humanas certamente avançaram ultimamente. Milan havia sido um ser humano pela última vez há vários séculos. As únicas cidades para se falar na época eram as capitais dos reinos, onde viviam toda a realeza. Além disso, você tinha algumas aldeias maiores, e era isso. Simplesmente não havia muitos humanos por perto, não tantos como agora. Ela ficou fora de vista por hábito enquanto andava pela cidade, em busca de um determinado local, o ramo local da Associação da Liberdade, neste território governado por Nidol Migal, conde de Migal. Ela o encontrou exatamente quando o sol estava prestes a mergulhar no horizonte. Abrindo a porta, ela viu que estava cheia de bandidos de todas as formas e tamanhos. Vozes com forte sotaque tentando negociar com os corretores da frente, gritando umas com as outras na esperança de aumentar o preço de venda de suas mercadorias. Vozes mais felizes se gabando das realizações altas que alcançaram hoje. O barulho quase a fez sentir-se tonta, mas ela tentou afiná-lo, não querendo usar sua magia para isso. Então Milan ouviu alguém assobiando para ela. Um dos rufiões? Sem dúvida, cheirando a fragrância que ela normalmente usava para mascarar o cheiro de sangue. E, olhe. Ela é uma verdadeira beleza, não é? Agora isso é um achado. O que uma senhora adorável como você está fazendo em um lugar como esse, hein? Vê esta criatura que eu cacei hoje. Vou vender daqui a pouco, então você não quer se juntar a mim no bar para beber os lucros, hein? Urgue, que dor, Milan pensou enquanto torcia o nariz. Estava além dela um motivo de ser um alvo de atenção por aqui. Graças a viver sua vida em reclusão, evitando a companhia de outras pessoas e se concentrando apenas em sua pesquisa mágica, ela era totalmente indiferente à sua aparência externa. Mas, entre os cabelos prateados e esverdeados, os olhos azuis e o comportamento calmo, o consenso era claro, era uma mulher bonita. Uma mulher bonita que acabara de entrar em um escritório da guilda cheio de pessoas que mal estavam do lado certo da lei. À noite, nada menos. O furor era apenas esperado. Então? Que tal, hein? Desculpe, ela declarou abruptamente, tenho alguns negócios a fazer. Ah, não seja assim, respondeu o homem. Apenas venha aqui e junte-se a mim um pouco. Eu te disse, tenho negócios.
Para um nascido da magia, Miulan era mais convivial com outras pessoas do que a maioria. Mas nem ela era magnânima o suficiente para deixar o estranho total agir como seu melhor amigo do nada. Inferno, você simplesmente entra aqui e acha que é melhor que todos nós? Ah, pare com isso, Isaac. Você quer que o mestre da guilda grite com você de novo? Isto não é uma taberna. Talvez ela tenha um emprego na guilda, hein? Puft. Sim, sim. O homem chamado Isaac deu um passo atrás, os olhos ainda fixos em Miulan. Ela assentiu com a cabeça, agradecendo ao homem que o detivera, e seguiu direto para a janela de serviço. Gostaria de me registrar, por favor. Cadastro? Isso será para uma conta de membro de uso geral, então? Não. Como aventureiro. Miulan fez uma pausa por um momento, pensando em qual departamento se juntar: recuperação, exploração ou matança de monstros. Depois, lembrou-se de como costumava colher e preparar ervas medicinais. O departamento de recuperação, por favor. Recuperação. Tudo bem. É necessário um teste, então você está pronta para fazer? Eu estou. O que eu tenho que fazer? Bem, por favor, preencha isso primeiro para nós. Miulan fez isso, oferecendo todas as informações necessárias para a guilda fornecer seus documentos de identificação. Então Isaac decidiu tentar a sorte novamente. Uoa, uma mulher pedindo para se tornar uma aventureira. Tipo, você não está sozinha, senhora, está? Eu poderia ajudar com o exame, se você quiser. Ele estava sorrindo o tempo todo, mas o verdadeiro objetivo da pergunta era mais intimidar o resto dos aventureiros na sala do que qualquer coisa. Mesmo que Miulan decidisse contratar alguns guarda-costas, seria mais difícil para alguém aceitar o convite agora que o chapéu de Isaac estava no ringue. Fazer isso instantaneamente faria de Isaac seu inimigo. Apesar de tudo, e apesar da atitude dele, Isaac tinha uma reputação muito séria em torno dessa guilda. Em termos de força pura, ele estava no nível mais baixo da classificação C, mas isso ainda o colocava no topo da lista de membros desse ramo rural. Qualquer pessoa com talento real para essa linha de trabalho geralmente se instala nas grandes cidades, viajando apenas para o interior se o trabalho exigir. Infelizmente, isso deu a Isaac uma impressão errada de si mesmo. Ele achava que era um dos grandes homens da vila, e isso significava que ninguém podia desafiá-lo. Oh, por favor. Não tenho vontade de me envolver com esses caipiras. Devo apenas matá-lo, talvez. Terminar sua vida aqui causaria sérios problemas, mas matá-lo secretamente não alertaria os outros a ficarem longe dela. Miulan não via mérito em voluntariamente se tornar um suspeito de assassinato. Mas o que fazer então? Eu acho que seria mais rápido se eu mostrasse algumas das minhas habilidades para você. Ela voltou para o agente da guilda, sua voz calma e calma. E, eu mudei de ideia. Em vez de recuperar, ingressarei no departamento de monstros. Posso fazer o exame no local, não é? O agente assentiu. Um pouco depois. Aqui é a estalagem, senhora. Isaac ficou tão assustado com a carnificina que Miulan liberou que, sem ela pedir, ele se tornou seu subordinado. Alguns dias depois, Miulan já fazia parte da equipe regular da guilda, trabalhando e morando nas proximidades, exatamente como ela havia planejado. A equipe de Ulmo, o grupo armado que ela estava alvejando, estaria aqui em breve. Ela estava esperando por eles. Isaac, por sua vez, estava provando ser um capanga surpreendentemente dedicado, inconscientemente ajudando a reunir mais informações. Ele estava acostumado a mostrar pessoas pela cidade, o que ajudou Miulan a alcançar os clientes muito mais rapidamente. Ele também sabia muito sobre Eomu e sua equipe, o que foi um bônus inesperado. Ainda bem que eu não o matei, ela pensou quando Isaac chegou a ela com algumas notícias urgentes. Eles estão aqui, senhora.
Agora era hora de prosseguir com seu plano. O esquema criado por Miulan era bastante simples. Ela pediu a Franz, mestre da filial local da Associação da Liberdade, para apresentá-la a Yomo. Seu desempenho no trabalho nos últimos dias já era suficiente para espalhar boatos sobre sua habilidade. O próprio Franz foi um catalisador para isso, já que ele atuou como gerente de testes de Miulan. Neste ponto, ninguém envolvido com a guilda não estava mais familiarizado com o nome dela. Eu gostaria que você ficasse com esse ramo permanentemente, Franz até ofereceu a ela. Mas isso não fazia parte dos planos dela. Tudo que ela queria eram aqueles documentos de identificação. Eu sou uma mulher muito útil quando se trata de mágica, então se esse homem é um verdadeiro campeão desta terra, eu adoraria ter a oportunidade de servi-lo. Ouvi dizer que Yomo-sama tem poucos usuários de magia em sua equipe. Ah, é uma pena ouvir isso. Ainda assim, você no grupo de Yomo nos ajudaria enormemente indiretamente. Muito bem. Tenha certeza de que darei uma recomendação brilhante. As coisas pareciam muito bem colocadas em movimento, então. Ou assim Miulan pensou. Agora ela estava segurando cabeça nas mãos. Por que acabou assim? A introdução tinha corrido bem, pelo menos. Eu já tenho um feiticeiro e místico, Romel e Jade. O que uma garota pôde fazer por nós além disso? Estou bem. Obrigado. Essa negação imediata irritou Miulan. Nesse caso, deixe-me mostrar o que um mago irritado pôde fazer. E ela mostrou. Ela, em tantas palavras, bateu em Yomo. Isso a colocou na equipe, por alguma razão, eles a estavam tratando como o número 2 do grupo, um conselheiro militar com o poder de guiar sua direção, perdendo apenas para o próprio Yomo. Isso a colocou lá com o assessor de campo de Yomo, Kazuo, e o oficial da equipe, Romel. Urg. Eu esperava poder posar como xamã e manter um perfil mais baixo neste grupo. Talvez, Miulan admitisse tristemente para si mesma, ela tinha um temperamento muito mais curto do que ela pensava. O dia ensinou a Yomo uma lição que ele quase esquecera: nunca julgue um livro pela capa. Eles estavam em uma floresta largamente deserta fora da cidade. As únicas testemunhas foram Franz, que lhe apresentara a Miulan, e Isaac, um pequeno aventureiro local. Yomo exalou para ela. Não havia como ele deixar uma mulher derrotá-lo. Alguns de seus homens se juntaram ao seu lado, preocupados e superprotetores, mas eles estavam apenas observando silenciosamente por enquanto. Ele não viu razão para não poder lidar sozinho com essa luta. Afinal, ele estava usando o Exo-Armor de Rimuru, a melhor proteção que alguém poderia pedir. Ele brilhava com resistência mágica suficiente para neutralizar praticamente qualquer ameaça que ele pudesse encontrar. Não tenho nada com que me preocupar com mágicos como ela. Apenas corra para frente, diminua a distância e corte-a. Foi uma tática que serviu bem a Yomo. Nenhum usuário de magia jamais lhe dera muita dor de cabeça até agora. Gostaria que 3 de vocês me enfrentassem de uma só vez, declarou a mulher chamada Miulan. De fato, todos vocês podem vir contra mim simultaneamente. Essa oferta imediatamente fez Yomo perder seu autocontrole. Não me fale essas bobagens, senhora. Romel, Jade, não se incomodem em ir com calma. Temos poções de sobra de qualquer maneira. Dê tudo que você tem. Os dois se prepararam para seguir a ordem dele, Romel menos do que entusiasmado com isso, Jade legal como um pepino. Eram 3 contra 1 quando Franz deu o sinal para começar. Nenhuma testemunha sã poderia imaginar qualquer cenário possível em que eles perderiam. No momento em que o sinal chegou, Yomo foi imediatamente banhado na magia de fortalecimento de Romel e apoiado pela magia de Jade, ambas suficientes para fazê-lo sentir fisicamente seus músculos se expandindo até seus limites. Extremamente confiante, ele correu em direção ao seu alvo, e foi direto para uma armadilha. Bem na frente de Miulan, no momento em que ele plantou um pé para dar um golpe fatal nela, esse pé caiu no chão.
Magia de aspecto, bloqueio da terra, veio a voz baixa enquanto Yomo se debatia. Normalmente, essa mágica era usada para ajudar o lançador a ficar mais seguro, mas quando usado em um alvo preso em uma cova, fazia as paredes literalmente se fecharem. Assim que a batalha começou, Yomo estava fora da competição. Como está? Nunca vi uma magia tão simples usada de maneira tão desonesta, maravilhou-se Romel. Não se podia culpá-lo. Miula usara 2 feitiços, um para suavizar e enlamear o chão o suficiente para construir uma armadilha e um muito mais simples para solidificá-la novamente. Por mais resistente que fosse o equipamento mágico de Yomo, não podia fazer muito sobre o chão cedendo sobre ele. Era uma tática incrivelmente direta, criada com uma compreensão clara de como Yomo iria atacar. As 2 testemunhas ficaram estupefatas, mas não o suficiente para perder as próximas palavras do inimigo. Doença, silêncio. Esse foi o finalizador. Que show lamentável, Miula gemeu. Nenhum de vocês preparou alguma defesa contra a magia de doença. Como você vai lidar com oponentes mágicos dessa maneira? Ela nem precisou de 3 minutos para reivindicar a vitória. Forçou Yomo a aceitar que ela era uma força a ser reconhecida. Estavam todos na taberna local naquela noite, realizando uma pequena celebração para comemorar a introdução de Miula no grupo. Você é uma mulher forte, Kazil conseguiu dizer entre as risadas. Claro que não esperava que o chefe fosse enganado assim. Ah, cala a boca, Kazil. Só não achei que fosse tão fácil. É assim que os mágicos costumam agir, Jage. Oh, não, chefe, isso é loucura. Você nunca encontrará um mago que não hesite ao ver a espada de um guerreiro habilidoso trovejando em seu caminho. Você também precisa definir um ponto para cavar um buraco, para ter coragem suficiente para ficar do lado certo e servir como isca. Eu não acho que eu ou qualquer outra pessoa tentaria algo assim. Ele está certo, Yomo. Ela deve ter planejado todo esse trabalho de isca com antecedência. Acho que Miula estava certa, mais cedo ou mais tarde, teríamos encontrado nossa destruição em um confronto de magia. A conclusão fez com que Yomo percebesse mais uma vez as lacunas em seu time. Puft. É verdade? Posso me gabar o dia inteiro de como sou invencível, mas isso não significa nada sem resultados. Enfrentamos você 3 contra 1 e ainda perdemos. Eu admito isso para você. Então, desculpe incomodá-la com isso, mas espero que você possa nos ensinar como se defender contra inimigos que usam magia. De fato, acrescentou Romel, eles nunca nos ensinaram a lutar assim na academia de magia. Nós aprendemos a tirar proveito do terreno nas minhas aulas de legião mágica, mas... Bem, eu poderia ajudá-lo um pouco, talvez. Oh, maravilhoso! Eu só tenho que ampliar um pouco meus conhecimentos. É melhor aprender a usar minhas habilidades de maneira mais eficaz. Eu também estou envolvido nisso, sim, disse Jage. Certamente, certamente. Mas só um pouco. Está bem? Sim, Yomo interrompeu. Muito obrigado por nos apoiar. Parecia um pouco sem vergonha para ele, pedindo ajuda a Mulan. Mas, no entanto, isso significava que ela fazia parte da equipe agora, um conselheiro de confiança, nada menos. Mulan estava começando a suspeitar que era um pouco fácil. Ela havia se infiltrado na equipe de Yomo para investigar mais profundamente a nação de monstros na floresta, o que era bom, mas agora ela era algum tipo de oficial sênior entre eles. Essas pessoas são tão estúpidas. Eles não suspeitam por um momento que eu sou um nascido da magia. Ela olhou para eles, mas ainda havia um leve sorriso em seus lábios. Interagir com esse tipo de pessoa pela primeira vez em algum tempo era estranhamente emocionante. Ela queria que isso continuasse, pensando conscientemente ou não, ela queria aproveitar esse estado de coisas por um pouco mais de tempo. Então, com um olhar inocente no rosto, ela voltou ao seu trabalho habitual. Depois que ela se juntou à equipe de Yomo, os dias de Mulan ficaram subitamente lotados.
Ela era responsável por dar conselhos táticos ao grupo, fornecendo orientação em campo sobre o trabalho em conjunto para afastar monstros e ataques mágicos. Ela inadvertidamente admitiu a eles que era uma bruxa, mas não havia sentido em lamentar isso depois do fato. Ela não pôde aceitar as palavras, então se resignou às consequências deles, oferecendo seus ensinamentos a Romel, Jagi e a todos os outros membros do grupo, pelo menos um pouco familiarizados com a magia. O conselho tático era uma carga de trabalho suficiente, mágica apenas adicionava ainda mais trabalho. Maldições simples eram fáceis de ensinar aos outros. Ela era uma bruxa, então falar sobre os tipos de magia disponíveis para a humanidade era uma brincadeira de criança para ela. Magia de nível superior, por outro lado, era uma história bem diferente. Algumas delas poderiam ser conjuradas apenas por pessoas nascidas na magia. Divulgar alegremente tudo o que sabia poderia causar sérios problemas para ela mais tarde. Então, do que os humanos eram capazes? Onde ficava a fronteira entre o que eles podiam e o que não podiam lidar, em termos de magia? Ela precisava saber disso antes de qualquer coisa. Isso é uma dor. Por que acabou assim? Ela podia reclamar sobre tudo o que queria, mas sabia muito bem que tinha feito isso consigo mesma. Como conselheira militar, ela tinha outro papel importante: votar nas ações do grupo. Algo que exigia muito mais trabalho do que ela previra. Sempre que relatórios regulares chegavam através dos cristais de comunicação instalados em cada aldeia, os principais oficiais da equipe se reuniam e elaboravam suas direções futuras. Milan estava entre eles, mas algo sobre essas reuniões, provavelmente a falta de inteligência entre os homens, ela adivinhou, os fez se arrastar para sempre, sem qualquer resolução. Isso testou sua paciência. Eles distribuíram esses itens mágicos incrivelmente valiosos para todos esses assentamentos, e agora estavam perdendo tempo discutindo as coisas mais bobas graças a eles. Ela falou sobre todo esse desperdício e, mais uma vez, selou seu próprio destino. Agora ela estava dando ordens a cada pelotão individual, tomando providências para eles e se reportando diretamente a Yomo sobre eles. Era tudo ela. Ela não entendeu por que eles estavam dando tanta responsabilidade a algum novato, mas, dada a falta de outros candidatos qualificados, era como se eles estivessem esperando apenas colocar tudo isso em alguém como ela. A única pessoa de mente decente entre eles era Romel. Cara, Milan, não sei o que poderíamos fazer sem você. Receber agradecimentos tão sinceros tornou difícil para Milan desapontá-lo. Imagine, ela pensou, confiando em um nascido da magia como eu não posso acreditar em como eu sou mole. Mas ela nunca disse isso. Aparentemente, ele fora contratado da Academia de Magia pelo conde local, que o havia chamado para servir como seu conjurador pessoal. Ele não tinha essencialmente nenhuma experiência de batalha, dificultando sua decisão sobre muitos assuntos. Até Milan aparecer, todos os dias eram um longo processo de tentativa e erro para ele. Romel parecia ter uma boa cabeça nos ombros, no entanto. Ela podia praticamente senti-lo amadurecendo enquanto o ensinava. Por enquanto, sua principal missão era convencer Romel o mais rápido possível, para que ele pudesse substituí-la. Uma vez que eles decidiram um plano de ação, a equipe teve que executá-lo. Eles percorreram as aldeias em seu território, em ordem de prioridade, e despacharam os monstros que apareceram. Era seu trabalho fazer malabarismos com os aventureiros estacionados em cada área e manter toda a operação funcionando. Por que eu tenho que fazer isso? Isto é ridículo. Ela achava que tinha uma queixa legítima, mas contanto que tivesse essa missão de se infiltrar no país dos monstros, ainda não conseguia parar de rir. Todo o plano estava começando a parecer um fracasso, mas ela não podia se comprometer agora. Com tudo isso, os dias se passaram enquanto Milan reafirmava sua posição na equipe de Yomo. Derrotar monstros, salvar aldeias. Isto está errado. Tem que parar em algum lugar. Mas, mesmo quando ela se queixava disso, também se sentia estranhamente realizada.
lidando com pessoas pela primeira vez em anos, lembrando emoções que ela pensava ter esquecido. E então, finalmente, misericordiosamente, o grupo encontrou a oportunidade de voltar para a Tempest. O nascido na magia Grucius estava se juntando a eles como convidado em seu treinamento de batalha. Arg! Garoto, esse velho tolo com certeza também não vai desistir hoje. Golgobuta. Esse demônio Hakurou-san é assim toda vez. Surpreendeu Grucius, coberto de machucados da cabeça aos pés. Gobuta, seu companheiro Goblin, não parecia muito melhor. Oh, pode apostar que ele é. Sem brincadeira. Aquele velho. Gobuta não ousaria dizer isso na frente do próprio professor. Grucius concordou firmemente, mas mordeu a língua para não parecer ingrato. Ele salvou o dia para ele. Oh! Por velho, você não estaria se referindo a mim, estaria? Mestre, por que você está? Silêncio, seu idiota insolente. É claro que levará pelo menos 100 anos até eu permitir que você se chame de meu discípulo. Ambos pensaram que ele se foi, mas lá estava ele, escondendo completamente sua presença até o último minuto. Sua espada de prática de madeira girou para baixo, mais rápido do que Grucius poderia seguir com seus olhos, e bateu bem contra o topo da cabeça de Gobuta. Ele ficou frio por um instante, globos oculares balançando nas costas de suas órbitas. Grucius assistiu piedosamente enquanto Hakurou o arrastava, sem dúvida para mais ensinamentos. Tudo que ele podia fazer era rezar pela segurança de seu amigo. Ele estava aqui em Tempest, sob ordens de Fobio, um dos 3 licantropos, para viver nesta nação e observar seu povo. Rimuru, seu líder, estava longe da terra no momento, mas ele já havia dado sua permissão total para Grucius estar lá. Era difícil para ele acreditar que o líder de Tempest estava viajando pelo mundo sozinho, mas nenhum de seus súditos tinha qualquer objeção a isso, então ele não pressionou por uma explicação. No momento, suas prioridades eram mais direcionadas para o uso dessa oportunidade para obter o máximo de conhecimento e experiência possível. Nesse sentido, ele participava de todas as sessões de treinamento que Hakurou lhe oferecia. Isso foi por convite de Yomo, o primeiro amigo humano que ele já teve. Grucius não esperava que fosse tão cansativo na época, mas esta sessão foi diferente. O treinamento que Hakurou dava quando apenas nativos tempestianos estavam presentes não era como nada que ele já tivesse visto antes. Isso é incrível, ele se maravilhou. Ele estava indo fácil até agora, para que Yomo e os humanos não fossem destruídos. O treinamento de Yomo envolveu um resumo do básico, com um pouco de treinamento de habilidades, mas a sessão que eles encerraram foi quase todo o material básico. Não espere que eu ensine artes para um bando de maricas de coração fraco como vocês. Hakurou berrou enquanto batia em seus alunos com sua espada de prática de batalha, Grucius incluído. Você terá que tirá-las de minha força. Observe com seus olhos e aposte suas próprias vidas aprendendo-as. Grucius estava pelo menos um pouco confiante em suas habilidades quando ingressou. Agora, ele não estava. Os resultados foram claros como o dia. Hakurou fechou a distância entre eles em um piscar de olhos, cortando mais rápido do que ele poderia seguir. Daí todas as contusões em seu corpo. Eu poderia ter morrido se essa espada não fosse de madeira. E como uma espada de madeira poderia ser tão prejudicial para mim, até. Ele era um licântropo e, portanto, dotado de habilidades naturais de cura, mas uma dor surda irradiava de todos os lugares que ele levou um golpe. Talvez tenha sido uma arte desconhecida para ele que o perfurou e fez com que o dano fosse mais profundo. Eles colocaram de maneiras diferentes, mas Grucius e Gobuta concordaram. Hakurou era um demônio além de qualquer compreensão. Talvez ele pudesse ter sobrevivido contra ele por mais alguns instantes que os outros goblins. Agora, porém, toda a confiança que ele tinha em suas próprias forças foi atingida. Grucius se interessara pelas criaturas que serviam sob Gobuta, os goblins que cavalgavam os lobos das estrelas, uma evolução rara de se ver.
Eles eram chamados de Cavaleiros Goblins e eram responsáveis pela segurança na cidade. Hakurou os treinou, concentrando-se principalmente na estratégia orientada para a equipe, e eles funcionavam como uma única unidade coesa, bem aperfeiçoada, bem praticada e movendo-se na perfeição. Se eu tivesse que brigar com eles, ele pensou, 5 provavelmente seriam o máximo que eu poderia suportar. Ele esperava convidá-los para o reino das feras algum dia, por mais impossível que ele imaginasse. A julgar pelos moradores da cidade, ele sabia que quase não havia chance de eles deixarem seus postos. A terra de Tempest estava cheia de guerreiros cuja resistência foi muito além da imaginação de Grucius. Ele poderia estar reclamando disso o tempo todo, mas Gobuta, seu parceiro no treinamento, acompanhava cada passo que Hakurou Kijin dava. Isso por si só o tornou formidável. E ele mal estava sozinho. Rigor, chefe da patrulha de segurança, era ainda mais forte que Gobuta. Os Dragoneutes, que ocasionalmente Grucius via, pareciam tão assustadores para ele. Ele viu vários altos orcs entre os que serviram como engenheiros de combate de Tempest. Um deles, chamado Geode, até parecia e agia como uma reencarnação de um Lord Orc. Encarando aquele cara, Grucius se deu uma chance de 50 a 50. Por último, mas não menos importante, vieram os Kijins. Aborde e sua força era óbvia. Na sua opinião, Grucius imaginou que poderia derrotar Kurobei, o ferreiro e Shunna, aquela jovem e atraente moça. Além disso, ele não tinha nenhuma confiança. Os outros 4 Kijin, disseram seus instintos, ele não conseguia nem arranhar. Grucius poderia estar na parte inferior do ranking da Aliança dos Guerreiros do Mestre das Feras, mas até ele sabia que havia algo de antinatural nisso. Seus instintos nesse sentido, a julgar pelo golpe que Hakurou acabou de lhe dar, estavam certos. Que diabos! Essa cidade inteira é pura loucura. Quero dizer, eles poderiam até tomar minha terra natal em batalha, não poderiam. Ele teve que dar um suspiro de alívio. Seu mestre, o Lorde Demônio Carrion, estava absolutamente certo em não desafiar Tempest à guerra. A equipe de Yomo voltou à cidade alguns dias depois. Ei! Indo bem? Grucius sorriu de volta para Yomo. Eu estou. Fico feliz em ver que você também, mas, o que mais chamou sua atenção foi a mulher bonita entre eles. Então, quem é essa? Ah! Eu não pensei que nascidos da magia como você se importava com mulheres. Não seja estúpido. Todos nascidos na magia não são iguais, você sabe. Licântropos como nós estão mais próximos dos demi-humanos do que dos nascidos mágicos. Não é incomum que alguns de nós se acasalem com seres humanos e produzam filhos também. Realmente. Bem, aqui está um conselho para você, não se atreva a desafiar essa mulher. Eu fiz e deixe-me dizer-lhe que paguei caro por isso. O quê? De todas as coisas ridículas a dizer. Grucius disse. Você é o campeão, derrotado por uma mulher que não podia parecer mais fora de lugar no campo de batalha. Foi uma história difícil de engolir. Você gostaria de tentar a sua sorte, então? Ah! Eu gosto disso. Não faz sentido se esforçar demais contra ela. Deixe-me com ela. O comportamento de Grucius foi bastante fácil de prever. Um desafio como esse, ele nunca recusaria. Então eles viajaram para o campo de treinamento habitual, e Yomo trouxe com ele a mulher, seu novo conselheiro militar, aparentemente. Por que eu tenho que continuar com essa farsa? Ela perguntou, parecendo seriamente relutante. Oh, não é nada grande, Miulão. Eu só quero que você mostre a esse cara o quão forte você é. Sim, e eu lhe disse, não vejo por que preciso. Há uma boa razão para isso. Ele já te derrubou. Eu odeio quando as pessoas colocam minha equipe no chão. Grucius deu a Yomo um olhar exasperado enquanto avaliava a mulher. Miulan é o nome dela. Ela com certeza é uma visão para os olhos. Mas por que aquele desgraçado do Yomo está tentando me enganar?
Havia um ar gentil nela. Força não descreveria nada. Ele não podia acreditar no pensamento dela derrotando Yumo. Depois de mais alguns apelos, Yumo finalmente se virou para Grucius e sorriu. Hehe. Eu finalmente a convenci. Grucius, se você puder vencer essa senhora, prometo que serei seu lacaio para sempre. Mas se ela bater em você, você terá que ser meu subordinado. O quê? Que tipo de bobagem você está falando agora? Ah, não gosta das suas chances? Você acha? Bem, prepare-se. Você vai me chamar de chefe em alguns momentos. Ele mordeu a isca muito rapidamente. Escute, interrompeu Miulão, você provavelmente está me desprezando porque sou uma mulher, não é? É ridículo ser alvo de uma aposta como essa, mas ficarei feliz em treinar com você. Mas deixe-me avisá-lo, sou uma bruxa, então espero que você lute comigo de maneira adequada. Um mago, não é? Tem certeza de que deveria me dar tantos detalhes antes mesmo do combate começar? É claro que, com esse traje, é muito fácil imaginar você como um mago. O termo mago se refere àqueles que são adeptos de pelo menos 3 sistemas diferentes de magia. Isso implicava talento nessas artes das trevas muito maior do que um feiticeiro ou místico comum. A magia que eles usavam era tão diversa quanto poderosa, dizia-se várias vezes mais do que a mágica de ataque de um mágico típico. O que Miulão acabara de dizer, com efeito, era que ela era uma especialista em magia experiente testada em batalha. Grucius entendeu a dica, e isso o fez respeitá-la mais. Mas ele ainda não tomou nenhuma precaução especial. Um nascido da magia de nível superior como ele tinha resistência mágica intrinsecamente e, desde que os membros não estivessem caído dele, sua habilidade de autorregeneração poderia curar a maioria das feridas. Qualquer coisa que não seja magia letal pode ser ignorada com segurança. Além disso, ele pensou, se ela conseguir lançar uma magia poderosa o suficiente para me matar de uma só vez, precisará de uma quantidade enorme de tempo para cantar o feitiço. Conjuradores como ela se deixam bem abertos, eu posso acabar com ela então. Era exatamente o mesmo processo de pensamento que Yumo passara no passado. Os resultados foram igualmente previsíveis. Bah, olha isso. Grucius se viu olhando amargamente para cima enquanto Yumo segurava seu estômago e ria por um bom tempo. Droga! Como isso está acontecendo? Suas bochechas estavam vermelhas de vergonha, não porque ele estava enterrado até o nível do peito no chão. Demorou muito para não chorar. Eu sei que provavelmente deveria ter começado com isso, ele disse a Miulão um pouco mais tarde, mas meu nome é Grucius. Talvez não tenha aparecido muito antes, mas eu sou um licântropo e nascido da magia de nível superior. E com isso, não pretendo sugerir que poderia ter vencido se eu me transformasse, garanto-lhe. Eles trocaram algumas gentilezas entre si, gentilezas cheias de sarcasmo e desculpas, embora isso parecesse inocente o suficiente para um observador imparcial. Bem, vocês dois estão se dando bem, certo? Então, Grucius, sobre a promessa anterior. Acerto? Yumo, a partir de agora, eu prometo que te chamo de chefe. O demônio Carion é o único mestre a quem realmente me dedicarei, mas não vejo razão para não mostrar respeito por alguém que considero acima de mim. Você tem certeza disso? Porque eu realmente quis dizer isso mais como uma piada para motivá-lo do que qualquer coisa. Está bem, está bem. Mas, para ser sincero, se Lord Carion me ordenar que o matasse, não hesitaria nem por um momento. Peço desculpas, mas é assim que as regras operam entre nós. Justo. Vou tentar manter isso em mente. Pelo menos Grucius foi honesto, ao cumprir sua parte da aposta com Yumo. Ele teve que apreciar a devoção do licantropo às suas promessas. Nesse caso, eu vou me juntar ao seu grupo também. Já estou bem acostumado com as coisas da cidade e gostaria de ver outras nações humanas enquanto estou nisso. Você tem certeza disso? Tenho. Grucius riu quando se levantou do buraco no chão,
sorrindo. Meu trabalho aqui é explorar o mundo. Estou autorizado a fazer o que quiser até que seja ordenado o contrário. Mas agora alguém estava se aproximando furtivamente deles. Não era outro senão Gobuta. Eu os vi. Se ela puder fazer isso. Ele estava conspirando e planejando ao interromper a atmosfera agradável que cercava o grupo. Vi essa batalha agora mesmo. Que maravilha! Estou espantado. Simplesmente me apaixonei pelos movimentos daquela mulher. Sim. E é por isso que espero poder pedir um favor a ela. Ele sorriu assustadoramente. Yomo e Grucius o conheciam bem o suficiente para entender o que isso significava. Ele estava planejando algo de novo. Milan, por outro lado, levantou uma sobrancelha interrogativa para ele. Ah, Milan, este é Gobuta. Ele é, bem, você poderia dizer que ele é uma força própria por aqui. Não, não sou mesmo. Não, sério, Gobuta, aqui está um artista de verdade, ofereceu Grucius. Ele deixa aquele instrutor demônio o bater até apagar, mas ele sempre volta para mais. Oh sim, isso era difícil antes. Gobuta modestamente se virou um pouco antes de se lembrar pelo que estava aqui. O rosto dele ficou rígido. Então, há alguém que eu gostaria que você derrotasse, senhora, usando a mesma tática. Aquele demônio, quer dizer, aquele velho tolo, quer dizer, nosso sábio instrutor sempre anda agindo como se ele fosse o rei do mundo, entende? Então. Yomo e Grucius assentiram em reconhecimento. Gobuta abaixou a voz, olhando em volta, caso alguém estivesse escutando. Eu vou ajudá-la com isso, Milan. Se pudermos derrotá-lo, isso o forçará a nos tratar com algum respeito, pelo menos. Além disso, eu adoraria ver como o cara reagiria a isso. De fato, concordou Grucius, é uma excelente estratégia. Até um Kijin seria impotente. Então Milan, em menor número do que 3 para 1, concordou com relutância com o pedido. Mas podemos fazer dessa última vez. Por favor, ela implorou. Algo simples assim não garante que funcione sempre. Oh, vai ficar tudo bem. O velho é um espadachim, lutando a curta distância. Ele se orgulha de sua velocidade. Ele tem que cair nisso. Sim. Ele age como se fosse tão superior a nós, hobgoblins, então eu quero fazê-lo pagar por isso, para variar. Foi o suficiente para me enganar, afinal. Uma batalha de curta distância, dependente de movimentos rápidos como esse, seria muito mais difícil se a armadilha fosse colocada no lugar certo. Esse truque funcionou, disse Milan a si mesma, porque você é muito simplório para perceber. Não suporta tanto uso pesado. Mas, ela implorou, com que pretexto devo desafiá-lo? Qualquer desculpa deve servir, disse Gobuta. Apenas diga a ele que você quer mais instruções sobre como lidar com inimigos que usam magia. Então isso deve ser uma luta, não uma batalha real. Tudo bem, não é? Será apenas um ataque. Diga a ele quem acertar primeiro vence e tenho certeza de que ele ficará bem com isso. De fato, Yomo. A resistência mágica não participa dessas regras. Lance um feitiço sobre ele e você ganha. Se ele tocar em você primeiro, ele vence. Um teste de velocidade, você poderia dizer. Você realmente acha que vou estar disposta a aceitar essas regras? Isso coloca os conjuradores em uma enorme desvantagem. Como alguém assim pode competir em velocidade com um espadachim que é claramente mais rápido? Oh sim, Gobuta admitiu. Aceitar restrições em suas próprias habilidades quando você não sabe do que o seu oponente é capaz é como assinar seu próprio atestado de óbito. Milan suspirou. Para ela, de mente séria, as ideias mal concebidas de Gobuta eram o suficiente para dar dor de cabeça a ela. Sugerir regras como essas era praticamente aconselhar seu inimigo a esperar algum tipo de armadilha. Todos os homens aqui eram muito cabeça dura para perceber isso. Tudo bem, disse Yomo. Então Milan não luta.
Só queremos que ele aceite que você é boa em magia. Sabe? Então, como Gobota sugeriu isso primeiro, talvez possamos usá-lo como isca. Uma ótima ideia. Ele certamente aceitaria um desafio do Hobgoblin. Gobota começou a não gostar da direção que estava seguindo. Espere um segundo. Ele latiu. Olmo e Grucius estavam muito ocupados planejando o plano para ouvir. Seria difícil se curvar neste momento. Ter Mulan lutando por ele parecia ter resultados positivos, mas se fosse o pescoço dele na linha, isso lhe daria uma pausa. Ou não. Se eu estragar tudo, estarei com um grande problema, não é? Acho que vou ter que ajudar a pensar em um plano mais sério. Tudo bem, pessoal. Eu tenho uma ideia. Primeiro, eu o desafio a lutar. Quando eu fizer, quero que você coloque armadilhas em um grande círculo ao nosso redor. A essa distância, uma aposta mais segura seria Like fazer o solo e impedir que ele se movesse. Como isso vai funcionar? Mulan Like fez um pequeno pedaço ao lado dela para demonstrar o processo a Gobota. Ele deu um passo, depois ficou maravilhado quando seu pé entrou com força, resistindo aos esforços para retirá-lo. Oh, isso deve funcionar. Esse foi o fim de suas deliberações. Certo, disse Mulan. Então, meu papel aqui é aguardar o sinal de início da batalha e transformar a terra. É isso. Você está certa? Gobota sorriu. Agora eles só precisavam fazer isso. Então, eu vou receber uma explicação para isso. Gobota, Olmo e Grucius foram obrigados a se ajoelhar no chão. Mulan se aproximou para se juntar a eles, mas Hakurou enxotou com um aceno e um sorriso de avô. Você está bem, disse ele. Tenho certeza que esses tolos antes de mim a instigaram, não foram? Mas eu não podia apenas. Oh, não pense nisso. Eles foram pegos na sua armadilha, então eles pensaram que teria que usar comigo também, não? Foi um feitiço impressionante, mas os olhos deles o telegrafaram desde o início. Mulan suspirou. Ela também viu isso o tempo todo. Depois de decidir o plano, o grupo chamou o professor, o velho Hakurou. Pelo menos isso foi bem o suficiente. Uma olhada no homem foi suficiente para fazer Mulan se lembrar de que ele dividiu um megalodonte ao meio com um único golpe. Entre seu comportamento agourento e a pura sensação de presença, ela já previa o fim dessa brincadeira boba. Se tivesse sido uma batalha sem impedimentos, ela teria imediatamente sugerido uma retirada apressada, mas isso era apenas um jogo, e ela argumentou que ser derrotado ajudaria seus companheiros a amadurecer um pouco. Não vai dar certo, tenho certeza, mas pode ser uma boa ideia ver por mim mesmo como esse Hakurou luta. Então ela concordou em participar. Excelente. Hakurou berrou quando perguntado. Esse é o espírito, rapazes. Basearam-se em situações reais de batalha pela primeira vez em algum tempo. Vocês três, me enfrentem de uma vez. E a nova mulher se juntará a nós. Ela parece ser uma usuária de mágica. Sim? Uau, seu velho, quero dizer, mestre sábio. Não nos desconsidere tão cedo. Escute o Hobgoblin, senhor. Você tem certeza de que não está confiante demais para o seu próprio bem? Hehehe. Como seu convidado, achei rude discutir demais com a diversão, mas depois do que você acabou de dizer, suponho que vou ter que me esforçar, não é? A visão de todo o trio se apegando às provocações de Hakurou fez Mulan modificar uma parte essencial de sua previsão. Isso estava condenado mesmo antes do início da batalha. Eu tenho muito a ensinar depois disso. Apesar de reclamar, ela estava acostumada a ser conselheira militar de Olmo, realmente, conselheira em qualquer coisa neste momento. Ela era tão forte e responsável como sempre, e optou por apenas sorrir e tratar isso como uma oportunidade de aprendizado para seu grupo. Quando as coisas começaram a se desenrolar, a partida acabou tão miserável quanto ela previra. Like fazer o chão ao seu redor não fez nada para desacelerar Hakurou. G. Porque ele está se movendo normalmente.
Milan havia colocado sua magia em um círculo ao redor da área, dispersando-a apenas o suficiente para criar um caminho para o Gobota em pânico escapar. Ao fazê-lo, ela definiu uma posição para sua armadilha e a colocou no lugar. Hakurou agiu como se não estivesse lá, como se estivesse correndo no ar. Ah, ele deve ter notado. Mas nada mudaria se ele não o fizesse. Isso me parece muito com o movimento instantâneo. Essa foi uma das habilidades mais difíceis no arsenal de Battleo, um conjunto de artes que apenas os mais talentosos poderiam ter esperanças de dominar. Ao vê-lo desencadear com tanta facilidade, Milan teve plena consciência de quão inúteis eram seus truques. Tish. Por aqui, velho. Mas Yomo continuou revelando sua posição com um grito enquanto cortava seu inimigo. Ele estava sendo lido como um livro. Gobota, para seu crédito, tentou voltar à segurança. Ele foi recompensado com uma espada de madeira na testa. De novo não. Ele gemeu quando afundou no chão. Yomo se juntou a ele em breve, não para resgatá-lo exatamente, mas o verdadeiro motivo não importava mais. Hakurou foi rápido demais. Antes que Yomo pudesse continuar, Gobota caiu e Hakurou estava atrás dele. Uau! Eu nem vi. Tolos. Um ataque depois, Yomo caiu. Se o truque da liquefação não funcionasse, a ideia original era de que Yomo e Gobota distraíssem seu inimigo enquanto Grucius se infiltrava para um ataque surpresa. Isso provou ser uma perda de tempo semelhante. Antes que Grucius percebesse o que Yomo queria que ele fizesse, Hakurou havia derrotado seus dois companheiros de equipe. E, no meio de tudo isso, Milan observou essa bela demonstração de habilidade atlética. Exigiu senso mágico. O olho não conseguiu acompanhar rápido o suficiente para permitir que ela entendesse o que estava acontecendo. E ela não estava apenas olhando. Ela tinha o feitiço antecipadamente para manter em segredo suas raízes nascidas na magia. Ainda assim, se você vai desafiar um inimigo que requer percepção mágica apenas para ficar de olho nele, a única coisa que funcionaria é a magia à distância, cobrindo uma área mais ampla. Isso não estava disponível aqui, então acabou antes de começar. Realmente, qualquer mágica que exigisse tempo de lançamento não faria nada contra um alvo que corre em velocidade supersônica. Para um mago, enfrentar um inimigo assim exigiria acumular vários feitiços com antecedência, cantando-os de antemão para que pudessem ser convocados com um gatilho habilmente trançado durante a batalha. Isso ou usando a anulação de canto. Mas mesmo se eu usasse a anulação de canto sozinha, isso funcionaria apenas na magia de nível intermediário. Qualquer tentativa séria pode estar fadada ao fracasso. O corpo de Milan continha mais mágiculas que forneciam energia para todos os seus feitiços, mas tentar superá-lo em força parecia uma luta sem sentido para ela. A visão de tudo isso se desenrolando fez com que esse absurdo parecesse valer a pena para ela. Hakurou estava mirando Grucius, não a cautelosa Milan. Antes de neutralizar o lançador da magia, ele primeiro queria derrotar o maior obstáculo do grupo. Em outras palavras, Hakurou não considerava sua magia um impedimento. Um pouco ofensivo, mas que seja. Hakurou-san provavelmente poderia lidar com qualquer coisa que eu pudesse jogar nele, aqui na minha forma humana. Eu gostaria de poder ter acertado ele com alguma coisa, embora. Após sua análise antes do jogo, Milan preparou 3 pequenos feitiços explosivos, destinados a serem desencadeados em um arranjo escalonado. O primeiro ocorreu diante dos olhos de Hakurou quando ele atacou Grucius, não uma bomba letal, mas um golpe de cegueira que mergulhou os dois na escuridão. Nug. Foi o suficiente para produzir um grunhido surpreso de Hakurou. Mas ele continuou, inabalável. Grucius tinha o olfato aguçado o suficiente para que a cegueira não o afetasse na batalha. Essa era a espinha dorsal por trás desse plano, mas Hakurou também não confiava muito nesse senso. Ele pode ler as presenças das pessoas ou... Claro, Milan adivinhara antecipadamente que a cegueira não o atrasaria. Sem vacilar, ela lançou sua segunda mágica.
Era um flashbang, um feitiço que criava um flash de luz e um ruído ensurdecedor para paralisar a visão e a audição do alvo. Era um dos seus feitiços anti-humanos, eficazes dentro ou fora de casa, e ela esperava que a bomba de cegueira apenas acentuasse o efeito. E novamente, ela estava certa. Pouco antes da mágica entrar em vigor, ela viu Hakurou recuar por um breve momento em sua escuridão. Ele estava a queima-roupa da luz e do barulho, mas não prestou atenção em nada quando voltou à ação. Eu sabia. Suponho que Hakurou também conhece o Percepção Mágica. A reação a esse flashbang foi algo demonstrado apenas por aqueles que podiam ler o fluxo da magia, os movimentos das magículas. A explosão em si também não teve nenhum impacto nele. Assim como Miolão, ele baseou suas decisões na batalha contra o Percepção Mágica. Isso significava que ele poderia ler toda a magia antes que acontecesse, e isso significava que Miolão teria que usar as grandes armas imediatamente se quisesse impactar essa luta. Ignorá-la e enfrentar Grucius primeiro foi uma decisão extremamente sensata. Ela havia se concentrado em mantê-lo a salvo de status negativos, em vez de tentar lançar magia diretamente a si mesma, mas o Percepção Mágica fez tudo isso questionável. A operação foi revertida em suas próprias raízes. De qualquer forma, machucou o ego de Miolão, vendo sua mágica ser tão desdenhosamente jogada de lado assim. Isso não foi divertido, ela pensou. Eu nunca fiquei muito entusiasmada com isso, mas se ele acha que pode ignorar o mago, deixe-me mostrar a ele o que isso custa. Então ela voltou os olhos para Grucius, e depois perdeu todo o interesse. Meus olhos, as minhas orelhas. O que você está fazendo, seu tolo? Ela poderia ser desculpada por gritar com um camarada. Aquele flashbang havia sido apontado em uma única direção. Não deveria ter afetado tanto Grucius. O idiota deve ter olhado diretamente para ele. Ela disse a todos de antemão que mágica ela pretendia usar. Só podia concluir que Grucius era o tipo de licantropo que, se você dissesse para ele não fazer algo, tentaria isso imediatamente primeiro. Miolão levantou os braços em sinal de rendição. Isso é ridículo. Eu pensei que a maneira como os licantropos são tão estupidamente diretos com as pessoas os tornaria fáceis de usar. Mas é exatamente o oposto, não é? Se isso não fez nada com você, então perdemos. Duvido que Grucius faça mais contribuições para a nossa causa. Você é rápida em ler as marés da batalha, minha boa senhora, pelo menos, muito mais do que esse trio podre. Então você não usará seu feitiço final? Não. Duvido que isso faça alguma diferença. O feitiço final foi Sleep Mist, seu trunfo. Colocar Hakurou completamente em sono era provavelmente impossível, mas se ela pudesse retardar seu processo de pensamento um pouco enquanto ele travava espadas com Grucius, isso forneceria o momento o qual potencialmente conduziria a espada da vitória. Mesmo que não acontecesse, Miolão imaginou que o fator surpresa jogaria fora o jogo. Mas a visão de Grucius vagamente flutuando sobre o solo liquefeito drenou sua vontade de continuar. Então ela suspirou e desfez o feitiço. Os olhos deles telegrafaram desde o começo. Miolão revirou os olhos quando ele disse isso agora. Todo o trabalho de preparação que ela havia feito para garantir que a mágica nunca fosse vista, e Gobota e Grucius estavam de olho no chão o tempo todo. Lá vai você, ela pensou com um suspiro. Está quase abrindo a boca e dizendo a ele, ei, algo está aqui. Yomo era forte o suficiente para resistir ao desejo, pelo menos, mas ele é apenas humano. Nada dele funcionaria em Hakurou. Você pode ser uma boa estrategista, minha senhora, mas sem uma profunda percepção das personalidades de seus aliados, nunca se pôde esperar um trabalho em equipe verdadeiramente eficaz. Nenhuma equipe apressadamente reunida poderia me derrotar. Miolão acenou com a cabeça para as condolências. Foi uma lição para mim, sim. Eu gostaria de começar examinando-os mais profundamente. Sim. Uma boa ideia.
Hakurou assentiu, depois virou-se para seus 3 oponentes ajoelhados. Então, posso sugerir que vocês me respondam agora? Antes que eu decida trocar as lâminas de madeira por metal. O sorriso avuncular que ele deu a Mulan era coisa do passado. Agora ele estava de volta em plena forma demoníaca. Pá! Uau! Esperei aí. 3 horas depois, eles ainda estavam lá, com as pernas dormentes por causa dos joelhos. Hakurou os fazia ficar até que ele tivesse certeza de que não usariam mais truques assim. Mulan deu a eles um olhar passageiro ao voltar para o quarto, prometendo a si mesma que nunca mais se juntaria a eles em um plano como esse novamente. Agora, digo isso apenas por precaução, mas prometa que não tentará testar Rimuru-sama assim, certo? Do que você está falando? Gobota falou para Hakurou, que parecia bastante preocupado. De jeito nenhum isso funcionaria em Rimuru-sama. Oh! Porque, para ser sincero com você, acho que pode ter mais do que uma chance remota de funcionar. Hahaha. Vamos, vovô. Você não acha que está se preocupando demais? Alguém como Rimuru, ele não cairia num truque como esse. Espero que não, disse Hakurou. Se ele caísse, todos nós estaríamos com problemas. Seus 3 alunos estremeceram com o pensamento. Se sim, nós não estávamos planejando, mas definitivamente não. Gobota disse isso. Ele e aquela outra garota também. A violenta. Você quer dizer Xion? Gobota perguntou. Ou, espere, Milin. Uau, pare aí mesmo, Gobota. O Goblin assentiu para o Ilmo, em pânico. Grucius falhou em acompanhar essa conversa, mas entendeu bem o suficiente para ficar fora dela. Uma jogada inteligente, embora ele possa não ter percebido. Tudo bem, Hakurou entoou gravemente. Soei é prudente demais para cair nisso, mas Rimuru-sama e Benimaru. Eles têm suas peculiaridades, digamos. Rimuru-sama parece estar restringindo seu senso mágico, também, até certo ponto. Por que ele está fazendo isso, senhor? Perguntou Gobota. Quem sabe, respondeu Yomo, olhando para ele. Eu nem sabia como essas coisas de percepção mágica funcionam. Bem, interrompeu Grucius, certamente vejo por que Lord Carion aceitou o Rimuru como um igual. Colocando limitadores sobre suas próprias forças assim. Um ciclo constante e interminável de treinamento. Uau, é isso. Rapaz, Rimuru-sama com certeza é ótimo. Cara, sua mente trabalha em um plano totalmente diferente do nosso, não é? Isso, junto com a aprovação posterior de Hakurou, levou a uma nova moda em Tempest, onde monstros deliberadamente limitaram o lançamento de suas habilidades para melhor aprimorá-las. Não tinha nada a ver com Rimuru, mas se ele estivesse por perto, eles esperavam que ele aprovasse. Toda aquela luta através do solo liquefeito e sendo golpeados severamente por espadas os deixou muito enlameados. Não demorou muito para que discutissem a ideia de entrar juntos nas famosas instalações de banho da cidade. Rapaz, observou Gobota, essa senhora com certeza sabe como usar sua mágica. Ela também é bonita. Sim, não é? E ela também tem personalidade. Não é apenas aparência. Eu não tenho nada contra isso. O nome dela é Mulan, certo? Seria bom se ela pudesse dar à luz o meu filho. Uau, Grucius. Você não pode falar assim. Ela é um dos meus oficiais. O que isso tem a ver com a coisa, Tomo? Quando se trata de romance, sou livre para fazer o que quiser. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Uau! Sério? Vou manter isso em mente. Você não começa, Gobota. Grucius riu do Olmo que chorava. Talvez eu devesse falar com ela, Droga, Grucius, eu vou primeiro. Eu sou o seu chefe. Você é louco. Acabei de lhe dizer, o romance é sobre liberdade. Sim, Olmo.
estava se transformando em uma discussão bastante acirrada quando chegaram à casa de banhos. No momento em que eles se banharam e se estabeleceram no banho quente, os olhos de Gobota começaram a emitir um brilho sinistro mais uma vez. Acabei de lembrar que Cabal me disse algo quando ele esteve aqui pela última vez. Ele começou. Eles dizem que existem alguns banhos no mundo com uma regra de gênero misto. Ele disse que Rimuru-sama contou a ele sobre isso. E, você sabe, a palavra de Rimuru-sama é lei, não é? Espera aí, Gobota. Se esse é um pedido do próprio Rimuru, precisamos garantir que ele seja cumprido. Sim? Eu também acho. O quê? Gobota, do que você fala? Me conte mais disso, sexos mistos. Hehehe. Você gosta também, hein, Grucius? Bem, é assim. Ele prestou atenção no assunto, ficando mais animado com cada sílaba. Então você quer dizer, não apenas Miulão, mas Lady Shuna e Shion também. Você tem que estar brincando comigo, Gobota. Não fazia ideia de que eram essas as regras por aqui. A agradável sensação da imersão quente na primavera e nas montanhas estava deixando as mentes do trio à vontade. Também elevou suas vozes, seus planos ecoando pela câmara. Nem tudo se recuperou, no entanto. Algumas das ondas sonoras se contorciam através da parede, até os ouvidos de Shuna e Shion, que haviam convidado Miulan para desfrutar do banho feminino com elas. Gostaria de saber se devemos desenvolver uma poção para banir a estupidez de suas mentes. Não se preocupe, senhora Shuna. Vou acertá-los até que clamem por misericórdia e sua força de vontade seja retemperada. Fico feliz em ajudar, acrescentou Miulão. Infelizmente, não havia registros para dizer o que aconteceu com os homens depois. Miulão, podemos conversar. Várias semanas se passaram, tempo suficiente para Miulan se acostumar à vida com Youmu e sua equipe, quando seu líder falou com ela. Certamente. A respeito. Não, aqui, se você não se importa. Oh. Isso lhe pareceu estranho, mas não o suficientemente estranho para recusar o pedido. Ela seguiu Youmu para fora da cidade em direção a um pedaço deserto de floresta. Oh! Ele descobriu quem eu sou. Não sinto nenhuma armadilha ou emboscada à frente. O restante da equipe de Youmu ainda estava guarnecido na cidade. Miulan sabia todas as suas posições exatas. Ela não gostou muito do olhar que Youmu trocou com Gruicity quando a chamou, mas ainda parecia que seu disfarce estava seguro. O que é isso então? Ela ficou perplexa até a entrada da floresta de Jura. Já andamos o suficiente. Então? O que é? Miulão. A interrupção fez com que bandeiras de aviso subissem em sua mente. Não. Realmente. Então ele descobriu afinal? Ele já havia contado a mais alguém? Ou Youmu foi o único a descobri-la até agora? De qualquer maneira, ela teve que propor medidas preventivas urgentes antes. Eu te amo. Juro, me apaixonei por você na primeira vez que meus olhos encontraram os seus. Sua mente parou. Ok. O que ele disse? Perguntas variadas surgiram dentro e fora de sua mente, mas essa foi a única resposta que ela conseguiu. Simplesmente retornar o olhar de Youmu exigiu toda a sua força mental. Olhando para trás, Miulan sempre sentiu um par de olhos nela. Era verdade desde que ela se infiltrou na força dele. Pertencia a Youmu, e quando os olhos deles se encontraram, ela se viu, estranhamente, os evitando várias vezes. Isso a deixou um pouco nervosa, talvez se perguntando por que ele estava tão atento a ela. Mas talvez suas dúvidas fossem realmente sobre algo completamente diferente. Você está falando sério? Sim. Eu prometo que vou fazer de você uma mulher feliz. Eu prometo. A pura franqueza da confissão fez as bochechas de Miulan corarem. A última vez que ela foi, cronologicamente, uma jovem, foi uns bons 7 séculos atrás. Suas lembranças eram vagas, na melhor das hipóteses.
nenhuma lembrança de mais alguém naquela época. Para ela, o romance era uma experiência completamente nova. Terra inexplorada. A ansiedade venceu a felicidade em sua cabeça. Ele vai me fazer uma mulher feliz. O Lorde Demônio Clayman está usando o coração de marionete para me fazer sua marionete pessoal. Se eu não conseguir recuperar meu coração de verdade, nunca poderei ser livre, e não há como fazer isso. E como um humano poderia me amar? Todos eles morrem rápido demais. Então, ela optou por adiar sua resposta. A parte lógica de seu cérebro disse a ela para dizer não e seguir com a vida, mas de alguma forma, ela não teve coragem de fazer isso. 400 anos de vida como nascido da magia, e foi a primeira vez que ela se sentiu tão ansiosa consigo mesma. Mesmo após a confissão, a vida continuou como sempre. Yomo era geralmente bastante superficial em termos de personalidade, mas, talvez por respeito aos sentimentos dela, ele não avançou mais sobre Mulan. O sentimento era sem dúvida mútuo. Seja circulando pelas aldeias encaçadas de monstros ou relaxando na cidade, Yomo mostrou preocupação por ela, mas ele nunca fez nada para lhe dar uma resposta. O que devo fazer? Enquanto Clayman viver e respirar, não há como seu sonho se tornar realidade. Em algum lugar ao longo da linha, Mulan começou a sonhar acordada dela mais próxima de Yomo. A parte lógica de seu cérebro negou que isso pudesse ser uma possibilidade, mas ela simplesmente não conseguiu abandonar o pensamento. Sua mente começou a se abrir gradualmente, fascinando-a tão profundamente que ela nem percebeu Grucius olhando para ela, uma expressão preocupada e solitária em seu rosto. A vida era boa, e agora, dentro de uma semana, seria destruída. Faz um tempo, Mulan. Você está indo bem? O comunicado mágico de Clayman chegou do nada. Isso a deixou em pânico um pouco. Lord Clayman. O que o motiva a entrar em contato comigo? Para ela, Clayman não merecia sua lealdade. Se ela pudesse, ela o mataria enquanto dormia. Ela não o fez porque era tão óbvio para ambas as partes que ela falharia. A última vez que ela relatou a ele, Clayman estava de bom humor. O mesmo aconteceu desta vez. Os instintos de Mulan soaram o alarme. Isso a assustou. Clayman quase nunca demonstrou emoção a seus subordinados. Se ele estava tão obviamente se divertindo agora, as coisas devem estar indo exatamente do jeito que ele queria. Não lhe pareceu uma boa notícia, e não foi. Graças às informações que você me forneceu, Clayman disse a cautelosa Mulan, as coisas estão indo muito bem por aqui. Você fez um excelente trabalho. Estou começando a pensar que é hora de devolver este coração em minhas mãos e libertá-la. Mulan fez uma pausa, confusa com a proposta. Por apenas um momento, o rosto de Yomo apareceu em sua mente. Ela podia sentir seu espírito pular de excitação, mas ainda conseguia manter a voz calma. Clayman nunca deve conhecer seus verdadeiros sentimentos. Ele era um Lorde Demônio, um mestre marionetista desonesto perfeitamente disposto a enganar seus próprios servos. Muito obrigada, senhor. Essa sugestão repentina é uma surpresa para mim. Isso significa que você não precisa mais dos meus serviços. Ah, você nunca muda, Mulan. Quase não há necessidade de tanta modéstia. Por que eu iria querer acabar com um peão tão talentoso? Espero que você ainda consiga desempenhar um papel para mim, sim. Eu vejo. Estou feliz por ouvir. Mulan, o Lorde Demônio interrompeu silenciosamente antes que ela pudesse terminar sua resposta cautelosa. Não há necessidade de alarme. Eu simplesmente quero que você realize um trabalho final para mim. Você não vai me recusar, vai? Tenho certeza de que você não está pronta para morrer ainda, e de que não quer ver o homem que ama morrer diante de seus olhos. Ela sentiu o sangue correr de seu rosto. Eu não tenho amor para qualquer homem, e você me dá muito pouco crédito, Mulan. Tudo que você precisa fazer é seguir minhas ordens e tudo ficará bem.
Eu lhe mostrei o doce sonho de libertação lá, eu não me importaria de apreciar um pouco isso. Apenas sente-se firme até que eu forneça suas ordens, se puder. Então ele desligou o link. Mulan, infelizmente, não tinha nada contra. Não importa o quão infeliz isso a deixasse, ou a qualquer outra pessoa, o único caminho para a salvação era servi-lo. A única coisa que permaneceu em seu coração foram as palavras finais do Lorde Demônio: quando tudo acabar, eu a libertarei. Seu sonho de morar com o homem que você ama pode não ser uma realidade breve. Isso foi uma armadilha. Não, tinha que ser. Mas tudo o que Mulan pôde fazer foi confiar em suas palavras. Se ela duvidasse deles, isso levaria a uma tragédia potencial para Yomu e ela. Muito melhor para ela apenas fazer o que Claymon disse e esperar por outro capricho a seu favor. Como sempre, a única opção disponível para Mulan era esperar por seus pedidos. Mas se isso realmente levasse à sua libertação, eu poderia realmente aceitá-lo? Ela tinha que explorar o pensamento, não importa o quanto soubesse que era imperdoável. Se esse sonho se tornar realidade, provavelmente significará vender minha alma ao diabo. Foi decidido. Mulan estava resoluta agora. E então, como se nada tivesse acontecido, ela estava de volta à ação.